Olá, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Teacher Daniel Lobo, da Wolf Course English. E hoje, meus queridos, nós vamos falar de um assunto aqui bem interessante, bem fácil de entender, certo? Sem muita neura, sem muito problema. Vamos falar aqui sobre os verbos can e could. Os verbos can e could. Veja bem, os verbos can e could são os famosos verbos, entre outros, são verbos modais, ok? Vamos falar um pouco sobre essa questão de verbos modais, assim, muito rapidamente, porque ainda existem outros, a gente vai ver outros em outras situações, em outras aulas, tá? Agora, vamos entender o seguinte, quando eu estou falando de verbo modal, eu estou falando de modo, ok? Eu estou falando de modo, então é uma forma de você dizer uma coisa. É um jeito de você dizer uma coisa, tá? Então, o can e o could, por exemplo, que são um dos vários verbos modais que existem, o can significa posso, pode, podem, etc. O could, poderia, pôde, poderiam, puderam, etc. Tá? Então, vejam, eles são, na categoria, estão eles dois, estes dois verbos, na categoria dos verbos modais. Então, os verbos modais, a grosso modo, falando muito rapidamente, eles são verbos auxiliares também, certo? A gente vai falar somente sobre essa categoria dos verbos auxiliares, para que eles servem, quais são, e etc. Tá? Mas assim, dando um resumo rápido, eles são verbos modais, são verbos auxiliares, portanto, eles servem para que você diga algo de um jeito, certo? Mas eles também servem para você formar uma afirmativa, uma interrogativa, uma negativa, porque eles são verbos auxiliares também, ok? Então, com os verbos can e could, a gente pode entender o seguinte, olha só. Vamos a alguns exemplos aqui, porque daí fica mais fácil, tá? Depois eu vou fazer mais uns outros exemplos, aí vocês vão entender isso aqui bem facinho, não tem muito mistério isso aqui não. Olha só. I can help you. I can help you. Então, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. I can help you, certo? De cara, a gente já pode pensar o seguinte, olha só, beleza, eu posso, você pode, tranquilo, o verbo poder. Esse verbo poder, nós estamos falando aqui no sentido de possibilidade, mas ele também é um verbo que vai tratar o poder no sentido de habilidade, ok? A gente vai já falar isso aqui já na frente. Vocês vão já entender o que eu quero dizer. Então, quando eu digo o seguinte, I can help you, eu posso te ajudar, eu posso lhe ajudar, eu posso ajudar você. Todas essas traduções estariam corretas. Se eu dissesse qualquer uma delas, estaria correta no sentido de traduzir I can help you. Beleza. Agora, veja bem. Se eu tenho esse verbo aqui, e ele é um verbo também auxiliar, significa dizer que, por exemplo, se eu quiser negar essa afirmativa, eu vou negar usando ele mesmo. Então, eu vou acrescentar a partícula negativa a ele. É este verbo na oração que vai me dizer se essa é uma afirmativa, uma negativa ou uma interrogativa. Por exemplo, se eu quiser negar essa frase, vai ficar I can not, ou seja, can mais not, beleza? Que ficaria o quê? Cannot ou, da forma abreviada, can't. Da forma abreviada, can't, ok? Então, se eu quisesse negar esta frase, ficaria I can't help you. Eu não posso te ajudar, eu não posso ajudar você, eu não posso lhe ajudar, ok? Então, é no próprio verbo modal, é no próprio can, que você acrescenta a negativa, a partícula negativa not, e aí a frase automaticamente fica uma frase negativa. Na mesma proporção que, por exemplo, se você quiser transformar isso para uma interrogativa, é com ele também que você vai trabalhar. Ou seja, você vai pegar o can, que é o verbo auxiliar, e vai jogá-lo para antes da pessoa da conjugação. A pessoa da conjugação aqui é I. Primeira pessoa do singular, certo? Eu. Então, aqui a gente faria o quê? Eu pego esse can e jogo para frente. Em seguida, a pessoa da conjugação, I. E depois o resto da frase. Verbo de ação, help you. Can I help you? Provavelmente muitos de vocês já ouviram essa expressão. Can I help you? Certo? Can I help you? Can you help me? Então aqui seria o quê? Posso
te ajudar? Certo? Ou mesmo, eu posso te ajudar? Certo? Can I help you? Eu posso te ajudar? Posso te ajudar? Mesmo se você não coloque o posso, o eu posso, está implícito que tem a pessoa eu lá conjugando esse verbo. Então, veja, se você quiser fazer a afirmativa, interrogativa ou negativa, é o verbo auxiliar que você vai mexer. Nesse caso aqui, o nosso verbo auxiliar é o can, que também é um verbo modal e que também é um verbo de ação, certo? Então, é um verbo que exerce diversas funções. Não significa necessariamente que ele vai exercer todas ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Mas, de qualquer forma, você já fica sabendo aqui como é que você vai manuseá-lo, a importância desses verbos, verbo auxiliar e verbo modal. Nesse caso aqui, sendo ele o mesmo verbo, ok? Então, na frase I can help you, eu posso lhe ajudar. Eu posso te ajudar, eu posso ajudar você. O can fica na forma afirmativa. Se você quiser negar, você joga ele para a forma interrogativa. Se você quiser fazer uma interrogativa, você precisa apenas trocar ele de lugar com a pessoa da conjugação, tá? Essa questão de afirmativa, negativa e interrogativa, a gente vai ver num outro momento somente isso especificamente, porque assim é dúvida de muita gente, no início do aprendizado do inglês é fundamental entender isso, eu considero como se fossem pilares mesmo, mas a gente vai falar num determinado momento só sobre isso, do jeito correto, beleza? Então, olha só, o próximo exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, ela, she, ok? Terceira pessoa do singular, tá? Ela não poderia nos ajudar. Ela não poderia nos ajudar. Vamos colocar essa frase antes, vamos colocar ela na afirmativa. Ela poderia nos ajudar, certo? Ela poderia nos ajudar. Ela pode nos ajudar. Vamos pensar sobre uma coisa aqui rapidinho, olha só. Ela pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar. Ela poderia nos ajudar. Onde é que uma coisa difere da outra aí? Vamos pensar. Por quê? Uma coisa é você falar categoricamente. Ela pode nos ajudar. Essa moça está aqui, não, aquela ali, ó. Eu acho que ela pode nos ajudar. Certo? Agora, essa mesma situação, aí você vai lá e diz o seguinte, acho que essa moça ali, ela poderia nos ajudar. Certo? Olha só a diferença entre uma intenção e outra. O objetivo da frase é o mesmo. O sentido da frase é exatamente o mesmo. O que acontece é que você está dizendo uma coisa com a mesma intenção final da frase, só que você está dizendo de duas formas, certo? Talvez uma um pouco mais impositiva, mais categórica, e a outra talvez um pouco mais maleável, a outra talvez um pouco mais, por assim dizer, negociável, mais afável, menos direta, certo? Então, qual é o objetivo disso aí? O ponto aqui é o seguinte, a gente não fala tudo o tempo inteiro, na linguagem, na comunicação normal, ou mesmo escrita, ou qualquer outra variação de comunicação, nem sempre você fala as coisas de forma absolutamente direta e categórica. Algumas situações sim, algumas situações não. Linguagem do dia a dia, por exemplo, linguagem você está conversando com um amigo do trabalho, na rua, no metrô, etc. A gente tende a fazer umas certas movimentações de linguagem. Então, por exemplo, você fala para a pessoa o seguinte, por favor, que horas são? Ou você fala normalmente, ei, fulano, me diz a hora aí. As duas frases querem saber a mesma coisa. As duas frases têm a intenção de saber a hora, que é uma pergunta feita diretamente para alguém. Só que as duas formas são diferentes, muito embora elas tenham um objetivo final igual. Então, você tem um meio, um jeito, uma forma de dizer a mesma coisa de várias formas. Então, o verbo modal, entre outras funções, ele vai nos ajudar nesse aspecto. Então, ele vai te ajudar a o quê? A dizer aquilo com a intenção ou com a nuance exata da forma como você fala ou da forma que você quer passar aquela mensagem, certo? Então, em vez de falar o seguinte, impondo, se eu for lá e digo assim, ó, você pode nos ajudar, certo? Isso aqui foi quase o quê? Foi uma forma mais impositiva. Agora, lógico, também isso aí depende da eloquência, depende da forma que a pessoa falou, do tom que ela usou, isso também vai variar, certo? Agora, aqui eu estou falando do quê? Eu estou falando de um texto escrito e, eventualmente, alguém vai ler, vai interpretar, tá? E quando eu escrevo o texto, eu quero passar exatamente, quando eu estou lendo uma mensagem, uma oração, uma frase, etc., eu quero, na escrita, exemplificar ou passar exatamente a intenção minha como autor. Ou seja, eu que fiz a frase, eu tenho uma intenção naquilo.
tá? Caso contrário, eu deixo aberto a interpretação, certo? Então, aqui eu estou dizendo, ela pode nos ajudar. Você pode nos ajudar, quer dizer. Então, essa frase aqui, eu estou sendo um pouco mais impositivo. Você pode nos ajudar. Estou decidindo categoricamente que você pode nos ajudar. Agora, se eu falo assim, ó, você poderia nos ajudar, seria ótimo. Certo? Veja, se eu quero receber a ajuda de alguém, vamos pensar aqui rapidamente. Se eu quero receber a ajuda de alguém, é alguma coisa positiva, alguma coisa é um benefício, certo? Então, está expresso nas duas frases essa sensação, está expresso nas duas frases essa vontade de ter esse benefício, certo? Só que em uma das frases, você pode nos ajudar. Eu estou categoricamente dizendo isso e não necessariamente apontando na frase uma vantagem, certo? Agora, na segunda, eu estou dizendo, você poderia nos ajudar, seria ótimo, certo? Então, veja, poderia, seria, tá? Eu não estou categoricamente impondo aqui, tá? Muito embora nessa frase aqui, eu também, na frase de cima, eu não estou necessariamente dando uma ordem. Eu não estou necessariamente mandando alguém cumprir uma lei, certo? Eu não estou desesperado. Só que existe aqui um grau de urgência um pouquinho maior, certo? Um pouquinho maior, tá? É diferente de dizer o seguinte, você vai nos ajudar. Isso já seria uma outra coisa, uma objetiva mesmo, ou seja, eu quero receber uma ajuda, ou eu preciso da ajuda daquela pessoa, só que seria uma forma ainda mais impositiva. Você vai nos ajudar. Então, essa coisa já está decidida. Eu estou praticamente impondo. Agora aqui, você pode nos ajudar. Eu tenho um grau de urgência aqui, que também já é um pouco diferente do grau de urgência aqui. Aqui eu estou praticamente solicitando, talvez apelando para o quê? A empatia da pessoa. Então, 3 formas de dizer a mesma coisa, o objetivo da frase continua sendo o mesmo nas 3 situações. Só que o verbo modal vai me ajudar justamente a dar essa maleabilidade, certo? E é muito típico isso, principalmente da linguagem falada, muito, muito, muito típico. Então, o verbo modal, ele tem essa função. Primordialmente, ele tem essa função, especialmente para o discurso falado, ok? E também, imagina, se você está lendo um livro, você está conseguindo entender perfeitamente, ou o mais próximo possível, a intenção da frase, do autor, do texto, do parágrafo, certo? Então, aqui, ó, voltando para o que a gente estava falando, para a frase que a gente está trabalhando agora, she couldn't help us. Ela não poderia nos ajudar, certo? She couldn't help us. O que é esse couldn't? Couldn't, certo? Isso aqui é o quê? É o could, que é o verbo modal, mas a negativa not, feita de forma abreviada, ok? Então fica couldn't. E poderia ser também could not, perfeitamente, ok? Sem estresse, sem grilo, tá? Deixa eu colocar aqui mais para baixo para a tela não ficar cobrindo. Então, veja, a mesma lógica que eu uso lá em cima no can, quando eu estou utilizando aqui, ó, para a negativa can, mas not, cannot ou can't, certo? Quando eu faço a pergunta, eu troco ele com a pessoa da conjugação. Essa mesma lógica técnica gramatical eu vou usar para couldn't e para could também. Se eu quiser fazer a frase de forma negativa, basta eu acrescentar a partícula not. Então, assim, não é um negócio do outro mundo, é basicamente troca de peças, certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos fazer mais um exemplo aqui, que exemplos são sempre bons, porque a gente testa, treina o ouvido, treina a memória, faz associações, então exemplos são sempre o caminho mais fácil, o caminho mais acessível, principalmente no começo. Muito embora, quando a gente está estudando inglês, você vai fazer isso por um bom tempo. Tem que trabalhar muito com exemplos para você se acostumar com os sons, com a forma que as coisas são colocadas, um pouquinho diferente do português, etc. Então, olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Ela estava preocupada e pediu para o seu amigo se era possível que, vamos colocar aqui embaixo, se era possível que ele pudesse ajudar os garotos, certo? Ela estava preocupada e pediu para seu amigo se era possível que ele pudesse ajudar os garotos, certo? Vejam bem, pudesse ajudar os garotos. Então, olha só o tanto de
situações aqui onde aquela pessoa está praticamente assim, negociando, está tentando ser mais maleável, não está impondo uma situação. Então, ela estava preocupada. Beleza, essa parte aqui da frase, ela estava preocupada, categoricamente afirmando que ela estava preocupada, certo? Vamos separar aqui essa frase de um jeito que a gente entenda, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu colocar aqui minha tela mais para cá. E aqui eu dou um enterzinho para não ficar nada embaixo da tela. Beleza. Então, ela estava preocupada. Vamos separar essa parte aqui. Ela estava preocupada. Olha só, vamos traduzir partes por partes. Ela estava preocupada. She was worried. Ok? She was worried. Preocupada. Estava preocupada. Porque a situação está no passado. She was worried e pediu para o seu amigo se era possível and ask her friend if was it possible, certo? If was it possible, vamos colocar aqui de outra cor, vamos colocar de vermelho, a parte em inglês, vamos colocar o resto da frase de uma outra cor aqui para a gente ter uma diferenciação e vocês vão entender o que eu quero dizer com relação à questão das urgências, onde o verbo modal trabalha aí, certo? Que ele pudesse ajudar os garotos. Vamos colocar isso aqui de outra cor. Vamos colocar aqui de amarelo. Não, vamos colocar de uma cor mais fechada. Pronto. Beleza. E aí, o que foi em inglês fica em vermelho e destacado. Fica mais fácil. Beleza. Então, olha só. Parte por parte. All right. Então, aqui vamos para a última parte, aí vocês vão entender o que eu quero fazer. Que possível, se era possível, que ele pudesse ajudar os garotos. That he could help the boys. Ok? She could help the boys. Vamos colocar aqui em vermelho. E eu vou destacar esse pudesse aqui. All right. Vamos colocar aqui de vermelhinho. Fica mais bacana. Pronto. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos raciocinar sobre esta frase. Olha só. Esse pequeno texto. Este pequeno texto. Olha só. O que eu estou dizendo aqui? Ela estava preocupada. Então, eu estou dizendo categoricamente que ela estava preocupada, certo? Ela estava preocupada. Preocupada e tal. Beleza. Afirmei. Aqui eu não estou dando espaço para negociação. Eu estou categoricamente informando que ela estava preocupada. Beleza. Aí, em seguida, a frase diz o seguinte. Baseado no que ela estava preocupada, tá? E pediu para seu amigo se era possível. Pediu para seu amigo. Então, ela solicitou o quê? Uma gentileza, um favor, tá? Pediu para o seu amigo se era possível. Então, cheio de situações aqui onde a pessoa está o quê? Ela não está impondo, ela está necessitando de alguma coisa, ela precisa de ajuda, então ela está pedindo, ela está sendo maleável, ela está sendo o quê? Não impositiva, ela está sendo mais simpática, mais afável, se é que a gente pode dizer assim, tá? Ela estava preocupada, she was worried, e pediu para seu amigo se era possível, and asked her friend if it was possible, certo? Que ele pudesse ajudar os garotos. That he could help the boys. Ok, então assim, nessa parte aqui, ó, e pediu para o seu amigo se era possível. Então, olha só, se, if, certo? Pediu, ask. Todos esses elementos aqui no texto, eles estão me dando o quê? O clima da urgência da frase. Eles estão me dando o quê? Elementos que me fazem visualizar melhor a situação que estava acontecendo, nas suas nuances escritas e óbvias e nas suas nuances eventualmente não tão óbvias, certo? Então, lendo esse texto, o que eu posso entender? Que essa pessoa estava absolutamente dando uma ordem para que o amigo dela fizesse alguma coisa, ou que ela estava solicitando uma ajuda, que ela estava solicitando um auxílio, uma benfeitoria, uma vantagem.
Então, se ela estava solicitando para alguém um favor, é óbvio que ela estava tentando ser o quê? O mais simpática possível, ou negociando com ele, ou então trazendo para a frase que, eventualmente, aquilo não está completamente decidido. Então, há uma dúvida aí, certo? Então, assim, diferente da primeira parte da frase, que eu digo categoricamente que ela estava preocupada. Beleza. Quando eu tenho essa intenção, a intenção que me mostra a frase, o verbo modal vai me ajudar nisso. Por quê? Que ele pudesse ajudar os garotos. Se e pudesse. Ou seja, ela não disse, ela estava preocupada e ordenou que ele ajudasse os garotos. Isso é diferente, ela estava preocupada e pediu se era possível que ele ajudasse os garotos. Então, nessa situação, o verbo modal se encaixa perfeitamente. Ele vai servir, entre outras formas que eu tenho, mas o verbo modal vai servir para que você dê justamente o tom da frase. Para que você justamente indique nuances de uma solicitação, de um favor, diferente da urgência de uma ordem, diferente da urgência de um desespero, de uma emergência ou de um... Certo? Então, assim, o verbo modal, ele tem também essa característica. Também essa característica, tá? Então, a pronúncia aqui em inglês, como é que fica? Ela estava preocupada, she was worried, certo? Este verbo no passado, porque é um verbo regular, então ele fica com ED no final. E pediu para o seu amigo se era possível, and asked her friend if it was possible, que ele pudesse ajudar os garotos, that he could help the boys, certo? Notem uma coisa sobre os verbos modais. Normalmente, não obrigatoriamente, normalmente eles vão estar sempre fica estranho. Então, normalmente, eles estarão próximos, ao lado, muitas vezes anteriormente, de um outro verbo de ação. O verbo aqui, no caso, ajudar, ok? O verbo to help, certo? Isso não é uma obrigatoriedade, mas vocês vão começar a notar. Conforme você vê mais e mais exemplos, lê mais livros, vê filmes, etc., você vai notar que o verbo modal, ele muitas vezes está colado com um verbo de ação, beleza? Então, assim, can e could, ok? Dois verbos modais e auxiliares. Posso, não posso, can't, certo? Could, poderia. Uma última coisa rápida sobre essa questão do can e do could é que é o seguinte. Lembra que eu falei lá no começo? Isso aqui, ó. Eu falei sobre isto aqui, ó. Possibilidade e habilidade. Possibilidade e habilidade. Vamos entender isso aqui. Até agora, as frases que eu falei, todas elas expressavam uma questão de possibilidade. Certo? Agora vamos falar da questão que trata sobre habilidade. Olha só. Imagina a seguinte situação. Você está carregando uma caixa. Você não está carregando. Tem uma caixa muito pesada. Certo? E aí você quer ajudar uma senhora e ela vai carregar aquela caixa, você não quer que ela carregue, então aquela caixa está pesada e você quer ajudá-la a carregar. Certo? Só que a caixa é grande, então a senhora vai lá e pergunta assim, meu filho, você dá conta de carregar essa caixa? Será que você consegue carregar essa caixa? Aí você vai lá e responde o seguinte, sim, eu consigo, eu dou conta, eu aguento, eu posso. Certo? Eu posso. Então, olha só, nesse sentido, professor, mas ele está dizendo que ele tem a possibilidade de carregar. Correto, você pode interpretar assim também. Mas nesse sentido está dando o quê? A ideia de que ele tem a capacidade de aguentar carregar aquela caixa, certo? Ou que ele tem a habilidade suficiente para carregar aquela caixa. Então ele vai usar o verbo can, ou no caso could, com a mesma intenção, certo? Só que, se eu digo o seguinte, I can carry the box. E I can carry the box. A mesma frase. Professor, mas é a mesma frase. Vamos entender. Uma coisa é o seguinte. Imagina o seguinte contexto. Na primeira frase, é uma caixa bem pesada e a pessoa está mostrando que tem força suficiente para carregar aquela caixa. Na outra frase,
ele é perguntado se pode carregar alguma das coisas para ajudar a levar lá para dentro, não sei, certo? Todo mundo está carregando alguma coisa e pergunta se ele pode ajudar. Então ele vai lá e diz que pode carregar a caixa, I can carry the box, só que é uma possibilidade de ajudar. Ok? Então vejam, a mesma exata frase, só que em contextos diferentes. Então, vai ser utilizado a frase ou verbo modal da mesma forma. No entanto, existem duas intenções relativamente parecidas, só que uma no sentido de habilidade e outra no sentido de possibilidade, certo? Então, existe também esse aspecto para ser utilizado nos verbos can e could, por exemplo, ok? Então, mais uma vez repassando, os verbos can e could significam o que? Posso, pode, podem, could, poderia, pôde, poderiam, puderam, ok? Então, veja, cuidado por quê? Muita gente ensina que o verbo could é somente o verbo poderia. No. Ele também é o verbo pôde, passado, ok? Passado simples, beleza? Então, não esqueçam desse aspecto. E qual é a dica que eu dou para quando você entende uma coisa nova, quando você aprende uma coisa nova? É você imediatamente partir para frases, você colocar aquilo em prática, você, como dizem, botar para jogo. Ou seja, você vai lá fazer um monte de situações. Por exemplo, o verbo can e could, ele é extremamente útil para perguntas. Perguntas do dia a dia, para você que vai, vamos supor que você vai viajar, e aí você vai lá no restaurante, você vai pedir para o garçom se ele pode te atender, se ele pode te ajudar, se ele pode trazer o menu. Então, você vai usar muito can e could para fazer perguntas. Can you help me? Can you help us, please? Certo? Então, você está pedindo o quê? Você pode nos ajudar, por favor? Veja como isso é uma forma de usar o quê? A maleabilidade. E aí, o verbo modal, ele se encaixa perfeitamente nisso, certo? Ou então você diz o seguinte, ó, could you help us, please? Could you help us, please? We're lost. Olha só, o que essa frase quer dizer? Você poderia nos ajudar? Por favor, nós estamos perdidos. Certo? Por favor, nós estamos perdidos. Então, aqui é o seguinte. Olha só. Could you help us, please? We're lost. Deixa eu colocar esse ponto de interrogação no lugar certo. E aqui um pontozinho de exclamação. Beleza. We're lost. Can you help us, please? We're lost. Você poderia nos ajudar, por favor? Nós estamos perdidos, certo? Você poderia, por favor, nos ajudar? A tradução seria a mesma. O ponto é que você está solicitando a ajuda de alguém. Então, esse could, como ele não é tão impositivo, ele vai te ajudar a passar justamente a intenção que você quer, que é o quê? A situação que você está precisando de ajuda. Então, você não está impondo que aquela pessoa te ajude, você está pedindo que aquela pessoa te ajude. Você está verificando a possibilidade daquela pessoa te ajudar, certo? Então, é uma forma muito mais, como é que eu posso dizer? É uma forma muito mais plausível, uma forma muito mais fácil de você conseguir, eventualmente, aquilo que a sua intenção, quando você disse aquilo, era originalmente. Então, vejam, os verbos modais, eles têm um pouco dessa característica muito forte aí, de essa questão de você, o meio, a forma de você dizer uma coisa ou outra, tá? Então, quando você começa a usar bastante os verbos modais, lembrando que eles também são verbos auxiliares, você percebe que para perguntas, por exemplo, para situações de pergunta, para convites, para ofertas, para solicitação de favor, de uma gentileza ou coisa do tipo, eles são extremamente úteis, extremamente utilizados no dia a dia, especificamente também na linguagem falada. Então, a dica que eu dou, mais uma vez, é, entendeu? Parta para fazer o quê? Os exemplos, as frases, repetir, falar, para que você se acostume a não só usar aquilo, mas também para que você se acostume, quando você ouvir alguém falando, você identificar com mais facilidade. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui.
A próxima aula a gente se vê e vamos tratar de, com certeza, mais algum assunto útil para o dia a dia de vocês, para quem está começando, para quem também já está avançado, entender um pouco mais a fundo certos aspectos. Beleza? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. See you later. Goodbye.